É como eu falo pra vocês, o tempo é sempre o senhor da razão. E aí, será que a Sony realmente mentiu com relação à necessidade do SSD do PlayStation 5 em um dos seus exclusivos que tá chegando agora pro PC e que abriu uma grande polêmica no assunto, porque nos requisitos mínimos ele disse que é possível usar um HD? O vídeo de hoje é apenas mais um daqueles em que a gente vai mostrar muita gente caindo do cavalo. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo pro canal e meus amigos, que chocolate, hein? Poxa vida, olha, eu até focaria em zoar, né, a galera que disse que a Sony mentiu no caso dos jogos do PlayStation 5, né, como é o Ratchet & Clank, e que a empresa afirmou que só foi possível graças ao SSD do console. Eu sou um cara muito paciente, eu já poderia ter feito um vídeo sobre isso aqui pra vocês desde que começou essa história toda, como aconteceu aí dias atrás, né, quando eu fiz essa publicação lá no Twitter, foi no dia 13, estamos no dia 19, então já faz aí pelo menos uma semana, né? E cara, se vocês lerem os comentários dessa publicação, tá até o Rodrigo Baltar ali, ó, mandar um salve aí pra ele, você vê muita galera aqui comentando, por exemplo, ou seja, o SSD não era necessário, né, e vários comentários aqui de ultra especialistas questionando aqui o caso do PlayStation 5, você vê perfil de Xbox, ou seja, tudo cara que não manja de porcaria nenhuma, né? Que chega em qualquer postagem ou qualquer matéria a respeito do caso e tece aí as suas opiniões sempre baseadas em vento. E aí pegaram essa parte aqui específica da tabela, onde ela fala do armazenamento necessário para o Ratchet & Clank na versão de PC, nas especificações, e usaram essa parte aqui, ó, que fala que seria necessário pelo menos 75 GB de espaço em HD. E com base nisso, algumas pessoas começaram a tirar suas conclusões baseadas em vento de que a Sony havia mentido, já que o game então estaria rodando no HD. E como eu falo pra vocês, talvez num caso desse eu até pudesse dar uma colher de chá, porque isso aqui exige que você estude mais sobre o assunto, que você entenda o que está acontecendo. São dois pontos aqui que nós vamos discutir. Primeiro, se seria possível Ratchet & Clank Rift Apart no PlayStation 4 e também discutir a questão do uso do HD no PC. Isso desmente o que a Sony falou sobre o SSD do PlayStation 5 no caso desse game? Bom, eu já vou adiantar aqui para você logo de cara. A resposta para ambos é não. A diferença entre você concordar comigo ou não vai depender de você assistir e entender corretamente as informações no vídeo, ou se você só quer alimentar a sua narrativa por uma comodidade e continuar falando burrice na internet achando que você está abafando. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui e deixar uma informação mais clara possível para você que está assistindo é o entendimento do que são assets. Galera, assets são arquivos carregados da memória, onde estão localizados os arquivos do software que vai ser renderizado, que no caso a gente está se referindo aos jogos, e esses arquivos são retirados da memória não volátil e geralmente deixados na memória volátil. Então esse carregamento prévio desses arquivos na memória RAM serve para que tanto a CPU quanto a GPU consigam trabalhar com um fluxo de dados rápido o suficiente para que o jogador que está experimentando o jogo não tenha aquela sensação de travamentos, justamente para que a experiência seja fluida. E a partir disso nós vamos para uma outra etapa aqui da explicação, que é a etapa do buffering. Galera, o buffering é um processo que é utilizado principalmente nos HDs devido à baixa velocidade que esses dispositivos têm. Então o buffering é exatamente isso que eu expliquei para vocês. É você já carregar previamente os arquivos que vão ser usados em uma memória mais veloz. E o que acontece é que muitas vezes durante os jogos, esses arquivos que já estão na memória são suficientes para aquele cenário ou fase que o jogador está naquele momento, porém, conforme o jogador progride, outros cenários, outras fases precisam ser carregadas. E esse é o papel do buffer. Na hora que você simplesmente avança para um outro cenário, o buffering já faz esse pré-carregamento enquanto você está em uma tela diferente antes de você chegar na próxima. E é justamente esse o ponto que prova que a Sony não mentiu sobre o SSD do PlayStation 5 aqui, no caso do Ratchet & Clank. Para você entender melhor do que a gente está falando, a gente pode dar o exemplo aqui do Ratchet & Clank de PlayStation 4 e o Ratchet & Clank de PlayStation 5. Em uma entrevista já concedida pelos desenvolvedores da Insomniac Games, foi revelado que o Ratchet & Clank na versão do
PlayStation 4 carregava o mundo inteiro já diretamente narrando o console durante a gameplay do jogador naquele cenário. Mas quando você troca de mundo, você vai para outros planetas, obviamente é um outro cenário que é carregado. Já no Ratchet & Clank de PlayStation 5, isso não foi possível, porque os cenários do Ratchet & Clank de PlayStation 5 são pesados demais para serem todos já previamente carregados na RAM. Então o Ratchet & Clank, mesmo sendo um jogo linear, né, ou seja, mundo fechado, ele trabalha com streaming de dados, exatamente como os jogos de mundo aberto precisam fazer. Só que isso só foi possível graças ao quê? Exatamente isso que você pensou. E é aí que o streaming de dados do PlayStation 5 entra, porque nós estamos falando de assets, textura extremamente pesadas e de alta qualidade que estão rodando ali naquele momento. Ou seja, conforme o jogador vai progredindo no cenário, as coisas vão sendo carregadas praticamente imediatamente, algo que não seria possível num PlayStation 4, e não é só por causa do HD, mas pela forma com a qual o console teria de trabalhar. E aí é onde a gente entra no segundo ponto desse problema todo. Então é muito fácil querer pegar só esse quadrado aqui, né, da tabela aí que a Sony liberou falando sobre HD e usar isso como uma verdade absoluta ou prova absoluta de que a Sony mentiu, quando você não sabe o que está por detrás disso. O que acontece aqui, galera, é que a Sony está fazendo um uso de uma tecnologia da Microsoft, e tecnologia essa que a própria empresa do Xbox não usa nos seus jogos, enquanto que a Sony está sendo a primeira, ela está sendo a pioneira entre as duas. É exatamente isso que você ouviu. Te lembra alguma coisa? Talvez um console de 12 teraflops, que supostamente é o mais potente do mercado, mas está apanhando até hoje para o concorrente direto dele? Pois é, né? Pois é. Casos e casos. A Sony está fazendo uso de uma tecnologia nos PCs que possibilita o uso do HD nos PCs, não no PlayStation 4, que é o que ela usou de parâmetro quando ela disse que o jogo só era possível graças ao SSD do PlayStation 5. E essa tecnologia é o Direct Storage 1.2, que agora, na sua mais recente atualização, está permitindo o acesso direto da GPU ao sistema de buffer usado no caso dos HDs, enquanto que nos SSDs esse acesso se torna direto e sem buffers na memória. E esse é que é o pulo do gato. A tecnologia do Direct Storage permite que a CPU fique livre para trabalhar e não seja ocupada com ciclos de cálculos de descompressão, e a descompactação passa a ser feita pela GPU, que é muito mais rápida e eficaz que a CPU nesse processo. O que acaba fazendo o quê? Nivelando um pouco mais o jogo e permite então que o Ratchet & Clank rode em um HD. Mas aí nós vamos a mais um detalhe importante aqui da questão. Se a gente prestar atenção nessa coluna aqui que está falando sobre o HD no Ratchet & Clank, vocês vão reparar que existem uma série de outros detalhes importantes aqui. Como, por exemplo, nós vemos aqui as configurações gráficas. Galera, você só vai conseguir usar o HD, mesmo com a tecnologia do Direct Storage, nos gráficos mais fracos que o jogo tem, ou seja, para rodar no very low, no mais capado, pior até talvez do que fosse no PlayStation 4 Pro, e rodando, olha só, a 720 em 30 FPS. E tá aqui o resultado, que é rodar no HD, é isso aqui que você vai ter. Agora, como que fica para você rodar como é no caso do PlayStation 5, que chega até 4K nativos? Aí você tem esse outro lado aqui, ó. Olha lá. O desempenho Amazing Ray Tracing, que seria o mais equivalente, né? Você tem todo esse desempenho aqui, mas olha só os requisitos, galera. Para você conseguir rodar o Ratchet & Clank no PC, como é feito no PlayStation 5, você precisa de uma RTX 3070, que é consideravelmente mais forte que o Series X e o PlayStation 5. Então você está começando a entender o cenário do que a Sony disse para nós? Você está começando a entender a dimensão das coisas? Sim, meus amigos, a Sony estava certa, porque o PlayStation 5 é basicamente o único capaz de realizar esse feito sem depender da CPU ou GPU, porque ele tem um processador
dedicado para a descompressão desses arquivos, que deixa principalmente a CPU dele livre para fazer outros cálculos e outros processamentos simultaneamente. Aliás, nem o Xbox com a Velocity Architecture consegue ser tão eficiente quanto o sistema do PlayStation 5, mesmo também tendo um processador dedicado apenas para a descompressão de dados. Porque no caso do Xbox ainda é necessário um uso de CPU maior para gerir o sistema de I/O por causa do sistema de ficheiros do Windows, que é o sistema operacional que ele usa. Então, já desmentido um lado, sobra então o caso do PlayStation 4. Eu acho que eu não preciso explicar para vocês, galera. Ainda que você colocasse um SSD, não seria possível rodar o Ratchet & Clank nele, mesmo nas especificações mínimas, porque a CPU do console é quem faria a descompressão dos dados. Então você imagina aquele Jaguar todo fracote do PlayStation 4 fazendo descompressão de arquivos de um jogo como esse. Não tem como. Talvez se ele tivesse um processador dedicado apenas à descompressão de arquivos, isso poderia ser discutido, mas não é o caso. Portanto, está batido o martelo. A Sony, com base nas informações que nós estamos vendo nesse momento, não mentiu sobre o SSD do PlayStation 5. E só para relembrar os senhores, para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro, a tecnologia é da Microsoft e até agora nenhum jogo dela fez uso disso. Somente a Sony no PC. Doeu, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aqui o conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.